Em setembro de 1944, os líderes aliados traçaram um plano ambicioso para libertar as nações ocupadas pelos nazistas e abrir um caminho para a capital alemã, Berlim, pelo norte da Europa. Não era como um tiro no escuro, mas uma aposta arriscada. Se a Operação Market Garden funcionasse, aceleraria o fim da Segunda Guerra Mundial. Caso contrário, daria aos alemães o tempo de que tanto precisavam para se recuperar de suas derrotas recentes. A primeira divisão aerotransportada desembarcou em território holandês no dia 17 de setembro de 1944, a fim de proteger a ponte de Arnhem. Porém, acabou por enfrentar uma inesperada resistência inimiga, o que levou os corajosos soldados do 2º Batalhão a segurarem por conta própria a ponte por 4 longos dias. A última transmissão de rádio deste evento foi ouvida apenas por seus inimigos e dizia: "Sem munição, e Deus salve o rei." Após o sucesso da Batalha da Normandia no verão de 1944, os aliados estavam ansiosos para acabarem com a guerra até o Natal. Eles haviam varrido a França e a Bélgica, e com os russos lidando com a frente oriental, era fundamental encontrar a rota mais curta até Berlim a partir do oeste. O marechal de campo Bernard Montgomery, o famoso oficial sênior do exército britânico, tinha um plano ambicioso em mente, mas o general americano Dwight Eisenhower autorizou apenas uma versão de escala menor desta operação, quando suas forças estagnaram após um rápido avanço. A estratégia de Montgomery foi traçada às pressas com um objetivo claro em mente: romper as defesas alemãs na Holanda ocupada com um único e estreito impulso ao norte. Toda a operação também testaria a eficiência das tropas aerotransportadas aliadas que haviam sido criadas recentemente. Avançando sobre os afluentes do Baixo Reno, o exército britânico seria capaz de contornar a fortaleza da linha Siegfried, que corria ao longo da ampla fronteira belga-holandesa. O plano do marechal de campo era simples e consistia em um esquema duplo. A primeira fase seria a Operação Market Garden, o componente aéreo transportado que envolveu o lançamento de mais de 35 mil paraquedistas atrás das linhas inimigas em vários pontos estratégicos, entre as cidades holandesas de Eindhoven e Arnhem, mais ao norte. Como a área era formada principalmente de rios, os canais dos Países Baixos tiveram que ser protegidos e as pontes tomadas para facilitar então os avanços terrestres. As divisões aerotransportadas americanas deveriam capturar Eindhoven no sul, Nijmegen no centro, e o objetivo final era facilitar os Red Devils da 1ª Divisão Aerotransportada Britânica a protegerem a ponte de Arnhem. Era de extrema importância que cada divisão mantivesse com sucesso suas posições por tempo suficiente até que a segunda fase ocorresse sem problemas. Simultaneamente, a Operação Market Garden, um destacamento pesado de forças conjuntas do 30º Corpo do Exército Britânico, com cerca de 50 mil homens, procederia então do sudoeste em uma manobra de flanco e se juntaria à 1ª Divisão em Arnhem. Esperava-se que a coluna blindada cobrisse a distância de 100 km em 2 ou 3 dias. Depois de tomar Arnhem, o coração industrial do Reich seria o próximo alvo, em breve. Em 17 de setembro de 1944, 1.500 aeronaves e mais de 400 planadores lançaram a primeira onda de paraquedistas a quase 100 quilômetros do território amigo, bem atrás das linhas alemãs. Os líderes aliados haviam superestimado as forças antiaéreas das cidades e eles escolheram zonas de pouso a 20 quilômetros de distância dos objetivos. As tropas tiveram que percorrer a distância a pé e perderam totalmente o elemento surpresa.
Liderada pelo Major-General Roy Urquhart, a primeira divisão aerotransportada enfrentou os desafios da operação com a tarefa mais desafiadora: tomar a ponte de Arnhem. Os soldados seriam então obrigados a segurar a ponte por 3 dias, pois não haviam aeronaves suficientes para transportar todos os homens necessários, e o ataque principal, bem como o restante dos lançamentos aéreos, aconteceriam nos dias seguintes. Apenas metade da primeira divisão desembarcou no primeiro dia. O primeiro, o segundo e o terceiro batalhão foram escolhidos para avançarem em direção à ponte, e o restante protegeriam as zonas de lançamento ao redor da área. As tropas britânicas foram recebidas com entusiasmo pelos cidadãos holandeses, que por sua vez, ironicamente, os retardaram. Logo, o primeiro e terceiro batalhão se envolveriam fortemente com a resistência inimiga, e o segundo batalhão, liderado pelo tenente-coronel John Frost, dirigiu-se sozinho para a ponte. Seus planos de tomar Arnhem pelo sul desmoronaram quando os engenheiros alemães destruíram seu objetivo secundário, uma ponte ferroviária ao sul da cidade vizinha de Osterbeek. O batalhão então chegou pelo norte de Arnhem, evitando o confronto com os alemães, já posicionados na ponte e prontos para deterem os esperados desembarques aliados. As tropas se esgueiraram entre os edifícios e mantiveram seus atiradores a postos, protegendo a extremidade norte da ponte. Enquanto isso, a Companhia C do 3º Batalhão, comandada pelo Major Peter Lewis, também tentou alcançar a ponte. Por volta das 22h30, a companhia avançou pelas principais ruas da cidade, tentando avançar de maneira mais furtiva, esperando não serem confundidos com os alemães. Quando eles se depararam com as forças inimigas, o pelotão líder recebeu ordens de não atacar e, em vez disso, moveram-se rapidamente em direção à ponte. A companhia garantiu um prédio escolar em uma encruzilhada vital a noroeste da ponte. Mais tarde, membros do 1º Esquadrão de Paraquedistas dos Royal Engineers alcançaram a posição do pelotão, que os ajudou a fortalecer o seu posto avançado. Um punhado de engenheiros armados com lança-chamas incendiaram um depósito de munição. Consequentemente, a forte explosão incendiou a ponte, que queimou durante a noite toda e iluminou o setor. Frost declarou que o calor tornou a ponte intransitável naquela noite. Satisfeito com a posição que haviam conquistado, Frost ordenou que seus homens cavassem. A estratégia não saiu conforme o planejado. Ainda assim, cerca de 800 homens do 2º Batalhão e de outras unidades estavam agora posicionados na extremidade norte da ponte, e 60 homens da Companhia C e os engenheiros reais foram barricados dentro da escola Van Limburg-Stirum. Tudo o que restava a fazer era esperar então pelo 30º Corpo. 2 divisões Panzer reagiram rapidamente durante a noite e ao amanhecer. Cercaram também as tropas britânicas que estavam às margens da ponte. As más condições meteorológicas também impossibilitaram a segunda onda de paraquedistas de decolarem na Inglaterra, e as entregas de suprimentos não foram feitas. Por volta das 8h30 da manhã do dia seguinte, o 9º Batalhão de Reconhecimento, o SS, tentou atravessar a ponte ao sul e vários carros blindados perfuraram as defesas britânicas. O sapador Ronald Thomas Emery imediatamente investiu contra os alemães do prédio da escola e acabou atingindo o motorista de um dos caminhões. Emery ficou à vista dos inimigos, mas ele continuou jogando granadas, as quais destruíram alguns veículos. 2 horas depois, haviam 12 veículos inutilizados e cerca de 70 baixas alemãs. Após um breve momento, os inimigos dispararam uma série de morteiros pesados e fogo de artilharia, juntamente com mais ataques de infantaria. As bravas tropas britânicas resistiram o dia todo. A certa altura, Emery conseguiu deter um grupo alemão que tentava entrar no prédio. Mesmo sofrendo com diversos ferimentos por estilhaços, ainda assim conseguiu abater 13 homens. Ambos os lados estavam travando encontros caóticos e intermitentes. Por volta das 3 da manhã, uma robusta força alemã tomou posição sob as janelas da escola, porém os britânicos resolveram o problema com granadas. Faziam 2 dias desde o início da operação e as tropas britânicas estavam exaustas. Por volta das 19 horas do dia 19 de setembro,
um tanque alemão explodiu um canto do primeiro andar do edifício, deixando 2 vítimas e 24 feridos. Mas apesar da resiliência das tropas britânicas, no terceiro dia estavam quase sem munição. O 2º Batalhão que cobria a ponte não estava em melhor situação, porém, continuaram esperando por reforços que estavam a quilômetros de distância. A Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, já havia começado a metralhar edifícios na área e, na madrugada de 20 de setembro, Arnhem estava quase em ruínas. Naquela manhã, um tanque alemão destruiu o último andar e o telhado da escola, deixando as tropas britânicas indefesas e expostas. Os alemães haviam assumido o controle da batalha. Com o prédio perdido, Frost não conseguiu mais segurar a ponte. Além disso, ele havia sido ferido nas 2 pernas e foi dispensado do comando. Os soldados feridos se renderam enquanto os outros tentavam escapar. Um oficial alemão disse aos prisioneiros que eles eram muito corajosos, mas muito tolos. Uma trégua de 2 horas foi acertada para levar os feridos sob custódia alemã, incluindo Frost. Ele relembrou que foi desesperadamente decepcionante porque, mesmo tendo feito tudo o que lhes foi pedido, agora ele virou prisioneiro. A firme posição que o 2º Batalhão, a Companhia C e os engenheiros reais assumiram durante a defesa de 4 dias consecutivos da ponte de Arnhem concentrou as forças alemãs em torno do resto da 1ª Divisão Aerotransportada, que lutou por mais 5 dias até serem evacuados. Em 21 de setembro, os reforços poloneses finalmente conseguiram pousar. Eles trocaram a zona de lançamento devido às advertências do 2º Batalhão e ajudaram na evacuação dos sobreviventes. Apesar da terrível derrota, a última resistência em Arnhem é talvez o maior exemplo de defesa implacável em um terreno urbano realizado pelo exército britânico, não tendo sido a operação um desperdício completo. Afinal, possibilitou os aliados de assegurarem vários pontos estratégicos ao longo da rota, levando à eventual libertação da Holanda em maio de 1945. O tenente-coronel Frost foi libertado após 4 meses e, posteriormente, retratado num filme repleto de estrelas de 1977, Uma Ponte Longe Demais, estrelado por Anthony Hopkins. E se você gostou dessa história, fica aqui as sugestões de leitura sobre este tema. Na descrição deste vídeo deixamos os links de acesso direto a você. Fica aqui o nosso muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.